Olá pessoal, meu nome é Natália, eu sou psicóloga da Clínica Mais 60 Saúde e sejam bem-vindos ao Cuidar de Quem Cuida. Nós fizemos essa série de vídeos do Cuidar de Quem Cuida pensando especialmente em você, familiar, cuidador, seja um cuidador formal que recebe por essa tarefa, ou seja um familiar que realmente escolheu isso ou que se dispôs a realizar os cuidados. Nós pensamos em criar essa série de vídeos para auxiliar vocês com estratégias poderosas e eficazes para melhorar a qualidade de vida tanto do idoso quanto do cuidador. Então, convido vocês a assistir esse e os próximos vídeos da nossa série. Vamos lá? Então, pessoal, quando a gente pensa em cuidar de alguém, a gente tem uma dificuldade em se imaginar também sendo cuidado. Alguém aí já precisou de receber cuidados? Já se imaginou sendo cuidado por outra pessoa? Normalmente é mais fácil pensar em cuidar de alguém do que em ser cuidado de fato. Porém, isso é importante até para a gente melhorar um pouquinho como que nós vamos auxiliar essa pessoa idosa, esse familiar em casa. Então, realmente se colocar no lugar do outro e entender que todos nós temos fragilidades e que um dia a gente pode precisar também, independente da idade, independente do que motivou esse cuidado. Então, a primeira coisa que eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui é se de fato existe esse cuidado do familiar. Você que está aí me assistindo, você cuida de você mesmo? Você costuma separar um tempinho diariamente, ou que seja na semana, para fazer o que você gosta, para relaxar um pouquinho? O que a gente vê tanto na prática clínica, aqui na Mais 60, quanto em vários artigos e estudos, é que isso normalmente não acontece. O familiar acaba não cuidando de si mesmo e isso causa sobrecarga. Vários estudos mostram o quanto que a sobrecarga do cuidador é prejudicial para a saúde dele e até mesmo para a saúde do idoso que está recebendo esses cuidados também. E aí fica a pergunta, Natália, quando que eu realmente preciso me preocupar se eu estou cuidando de mim ou não? Quando que eu preciso me preocupar se está acontecendo alguma coisa errada? Nosso corpo ele envia vários sinais de alerta. É como se fosse um sinal vermelho, uma placa de pare, que mostra que alguma coisa não está funcionando bem. Eu vou falar aqui, citar alguns desses sinais, e se você que está aí me assistindo reconhecer, é sinal de que precisa realmente parar e repensar um pouquinho tudo isso que está acontecendo. Então, um sinal muito comum que a gente tem é quando a pessoa começa a se sentir muito exausta, é um cansaço mental mesmo, e isso acaba provocando isolamento. Então, passa a não sair tanto com os outros familiares, acaba se distanciando um pouquinho dos amigos, das pessoas que são especiais para si. Junto com isso, costuma ter também um desânimo muito grande, a pessoa às vezes passa a não gostar mais tanto assim de atividades que sempre foram prazerosas. Então, por exemplo, gostava muito de ir no cinema, gostava muito de ir no parque ou de sair com as amigas. E aí isso passa a não ser tão prazeroso mais, não ser tão interessante. Isso é um sinal muito grave, muito importante de alerta para se cuidar, para voltar um tempo para si mesmo. Algumas pessoas têm enxaqueca, aquela dor de cabeça muito frequente, com muita intensidade. É sempre bom lembrar que a gente tem que pensar nos extremos. Sentir dor de cabeça uma vez ou outra não significa que você está com sobrecarga do cuidador. Normalmente são um conjunto desses sinais, algum com mais intensidade, outro com menor intensidade. Outro sinal comum, às vezes a pessoa começa a ter até tremor, queda de cabelo, palpitação, problemas gastrointestinais também, começa a sentir muita dor no estômago, dor de barriga, às vezes se sente muito para baixo. A irritabilidade também é muito comum. Sabe quando a gente começa a ficar muito nervoso com pequenas coisinhas do dia a dia, coisa trivial, e parece que aquilo irrita a gente de uma maneira que a gente acaba explodindo. Então esse é um sinal muito comum que a gente observa quando chega um cuidador para conversar com a gente no consultório de psicologia. Essa irritabilidade, às vezes, ela é direcionada mais ao próprio idoso, em outros momentos ela pode começar a extrapolar para várias pessoas. Então começa a ficar irritado ou impaciente com todos os familiares, com todas as pessoas que convivem e não só com o idoso. E aí nesses casos a gente tem que realmente
pensar, repensar essa rota, tomar um novo caminho e estudar estratégias para diminuir um pouquinho esses sintomas. Mas aí costuma surgir uma dúvida também, como é que eu vou conseguir perceber isso? Autoconhecimento. O autoconhecimento ele é extremamente importante, porque a gente só vai descobrir esses sinais quando a gente começar a se observar e a se conhecer. O que era algo que eu sempre tive a vida inteira, o que é algo que surgiu depois que eu comecei a assumir esse cuidado. Então, além dessa autoobservação, se a gente percebeu, se conheceu e percebeu que está com sobrecarga, e aí, o que eu posso fazer? Nos nossos vídeos a gente vai justamente dar algumas dicas para te auxiliar a diminuir um pouquinho isso. Mas tem muitos momentos que mesmo percebendo esses sinais, a gente não consegue enfrentá-los. E por que isso costuma acontecer? Principalmente por causa das distorções cognitivas. A gente tem alguns pensamentos que vão surgindo que dificultam que a gente enfrente a situação de uma outra maneira, que a gente consiga mudar a nossa rotina para diminuir um pouquinho essa sobrecarga. E esses pensamentos, eles nos deixam mais sobrecarregados ainda. Então, um ponto muito importante é mudar esse padrão, é mudar um pouquinho a maneira como a gente enxerga a realidade, a maneira como a gente se enxerga e a maneira como a gente enxerga o outro também. Então, agora eu vou falar para vocês algumas dessas distorções. O que é de fato um erro cognitivo, uma distorção cognitiva? Esse erro ou distorção é uma interpretação enviesada da realidade. É como se a gente enxergasse uma situação um pouquinho embaçada. Vamos imaginar que a gente usa lentes para enxergar a realidade. Se eu uso uma lente que ela é completamente limpa, eu vou enxergar a realidade tal qual ela é. Agora, se eu jogar uma tinta preta aqui na lente do meu óculos, eu vou enxergar tudo mais embaçado, mais escuro. Se eu arranhar muito essa lente, não vou enxergar as coisas como elas são também. Uma distorção cognitiva, um erro cognitivo é justamente isso. É uma maneira um pouquinho embaçada de ver o que está acontecendo. A gente interpreta de uma maneira um pouco errada mesmo, um pouco enviesada, sem considerar o todo. É como se a gente pegasse uma situação, avaliasse só um pedacinho dela e ignorasse o todo. Para a gente evitar essas distorções, a gente tem que começar a se questionar para ver o todo. Eu vou falar alguns pensamentos que demonstram essas distorções e se você se reconhecer, passe a se identificar em alguns desses pensamentos, passa a se questionar no dia a dia. Então vamos lá. Um primeiro erro cognitivo muito comum é a leitura mental. Então, um exemplo, meu irmão pensa que eu sou obrigada a cuidar sozinha. Ou a minha irmã vai pensar que eu sou folgada se eu pedir ajuda. O fulano deve estar pensando que eu sou isso. Então a gente começa a criar algumas interpretações da realidade de acordo com o que a gente acha que o outro está pensando. Mas como é que a gente tem certeza que é exatamente isso que o outro está pensando? Cada pessoa é muito diferente da outra. Então, por mais que eu provavelmente pensaria isso, não significa que o outro vai pensar também. Então, esse erro cognitivo da leitura mental ele é muito comum. A gente o tempo inteiro se sabota por causa dele. Outro é o deveria. Quando a gente começa a pensar assim, meus parentes deveriam me oferecer ajuda. É óbvio que eu estou precisando, ele deveria oferecer isso. Será que é tão óbvio assim? Será que eu não preciso conversar de uma maneira assertiva, de uma maneira clara, chamando essa pessoa para dar opções também para diminuir a minha sobrecarga? Ou então a gente pensa, eu deveria me virar sozinha. Eu deveria cuidar sozinha, eu devo me virar, eu devo conseguir. Então, isso também é um erro cognitivo e que vai provocar a sobrecarga. Um outro é a previsão negativa de futuro. Quando a gente apresenta esse erro cognitivo da previsão negativa de futuro, a gente começa a interpretar todas as coisas que vão acontecer de uma maneira muito negativa, de uma maneira muito escura mesmo. É como se a gente achasse que tem uma bola de cristal e que sabe que vai dar errado. Então, alguns pensamentos que representam esse erro cognitivo. Tem certeza de que não vai funcionar? Sair me dará muito trabalho? Porque se eu sair, pode ser que aconteça alguma coisa,
com minha mãe, com meu pai lá em casa, e isso vai me prejudicar, e talvez eu tenha que sair correndo para resolver, se eu não chegar a tempo para resolver, vai acontecer alguma coisa muito ruim, vai acontecer uma tragédia, eu vou ser culpada. Então a gente fica até sem ar quando começam a surgir esses pensamentos. E eles bloqueiam muito que a gente continue com as nossas atividades sociais prazerosas. Então essa previsão negativa de futuro faz que a gente crie um medo de mudar, sendo que a gente não tem certeza se isso de fato vai acontecer. E eu vejo muito os cuidadores usando essa previsão negativa de futuro quando eu vou propor alguma mudança na rotina. Quando eu vou propor, por exemplo, que seja feita uma reunião familiar. Ah, não, Natália, eu sei que não vai dar certo, nem adianta. Pode ser que não dê certo da primeira, pode ser que não deu certo antes. Mas será que se a gente insistir e fizer da maneira correta, fizer de um jeito diferente do que foi feito antes, não tem uma possibilidade de dar certo? Então fica essa reflexão, né? Outro erro, o julgamento. É quando a gente começa a colocar as coisas como se fosse bom ou mal, certo ou errado, ruim, e começa a realmente rotular a si mesmo e as outras pessoas. Então, um exemplo, costuma surgir às vezes o pensamento: sou fraco por pedir ajuda. Será que isso é verdade? Será que pedir ajuda para o outro demonstra que eu sou fraco? Ou então demonstra que eu realmente me conheço bem e eu entendo que eu preciso sim de um tempo para mim, para cuidar até, para de fato cuidar bem do idoso, né? Então esse pensamento do sou fraco por pedir ajuda é muito comum. Vários cuidadores trazem isso para mim. Não, isso aí vai demonstrar que eu não estou dando conta, eu não posso mostrar que eu não estou dando conta não. E não é isso. Na verdade, demonstra que você está conseguindo lidar com o cuidado de uma maneira sábia. Outro exemplo, eu sou egoísta. Ah, Natália, mas se eu fizer minhas coisas, se eu sair numa festa sábado, eu vou estar sendo egoísta. Eu vou preferir sair do que ficar lá com a minha mãe. Eu vou pedir outra pessoa para tirar o tempo dela para cuidar do meu lugar, porque eu vou estar fazendo alguma coisa para me divertir? De maneira nenhuma, isso não é egoísmo. A gente precisa cuidar da nossa saúde de uma maneira integral. Então a gente tem que cuidar da vida social, do aspecto nutricional, do aspecto psicológico, espiritual. A gente tem que cuidar de si como um todo. Então, quando a gente tira esse tempo para se divertir, não significa que você está sendo egoísta, de maneira nenhuma. A generalização é uma distorção cognitiva muito comum, não só para quem é cuidador de idoso, mas para a sociedade em geral. É quando a gente pega uma situação em si, generaliza e acredita que vai ser sempre assim. Ou uma característica e acredita que em todas as pessoas será assim também. Um exemplo de pensamento: se não funcionou uma vez, não dará certo nas próximas. Ah, é porque eu tentei uma vez já, não vou tentar de novo não, porque não deu certo, não vai dar certo de novo. Então a gente evita fazer diferente, porque acredita que sempre vai ser a mesma coisa. E não é assim que funciona, né? Não é porque uma vez aconteceu que todas as outras serão de fato iguais. A vitimização é quando esse aí é um pouquinho mais complicado, que às vezes a gente tem até dificuldade de reconhecer, mas acontece. Eu nunca vou conseguir o apoio de outras pessoas. Então a gente começa a se colocar no papel de vítima mesmo. Sendo que, na verdade, a gente tem que tomar o papel de protagonista. Para mim é muito bom falar sobre esse assunto, porque eu tive uma experiência como cuidadora também. Porque minha avó morou comigo e com minha mãe por cerca de 10 anos. Então eu consegui observar isso muito bem na realidade da minha casa. E aí, às vezes, quando minha mãe precisava de sair, era eu que ficava. A gente teve que aprender estratégias para compartilhar. E às vezes eu percebi que até a gente começava a utilizar essa distorção cognitiva da vitimização. Então é como se a gente tivesse que ligar um auto-observador o tempo inteiro. É uma luta interna mesmo. Esses pensamentos que estão compostos por esses erros cognitivos, eles brotam. É igual mato. Mato você não precisa de ir lá e regar para que o mato cresça. O pensamento negativo e distorcido é assim também. Só que quando a gente fica atento, a gente vai lá e começa a podar esses pensamentos. Quanto mais a gente vai podando esses pensamentos, mais eles vão enfraquecendo. Então, diante disso tudo, tá bom, Natália, eu entendi que às vezes eu enxergo a realidade um pouco distorcida. E aí, o que eu faço? A dica principal é: questione a si mesmo. Como assim? A gente tem que começar a iniciar essa luta interna mesmo, a se questionar. Peraí, tem um outro jeito de eu enxergar o que está acontecendo?
Tem uma outra maneira de ver essa situação? E a gente vai perceber, quando se pergunta isso, que tem N possibilidades. Tem várias outras opções além daquilo que eu estou interpretando. Ah, não, meu irmão não quer me ajudar de jeito nenhum. Será que é isso? Será que ele não está com medo de não conseguir, de fazer uma coisa errada? Será que eu não tenho que pedir de uma outra maneira? Será que eu não tenho que pedir com antecedência? Então é sempre questionar cada um desses pensamentos que surgem para tentar enxergar a situação de uma outra maneira. Sempre se perguntar também, qual que é a opção mais realista para o que está acontecendo? De fato ninguém quer me ajudar? Ou será que é porque está todo mundo despreparado? E se a gente juntar, fizer uma reunião, fizer um treinamento que seja, isso vai ajudar? Que outra opção que eu tenho? Será que convém, então, ir lá onde meu familiar, o idoso que está sendo cuidado, recebe cuidados médicos e perguntar, tem uma psicóloga para eu conversar, para a gente fazer uma reunião familiar? Sempre pensar em alternativas quando você se deparar com algum problema ou com algum desses pensamentos que vão te sabotar. E outra, qual o efeito de mudar o meu pensamento? Quando a gente começa a se questionar isso, a gente percebe que quando a gente questiona esses pensamentos, tem várias outras opções, a realidade não é tão negativa assim quanto eu imaginava e eu passo a me sentir melhor. Então, pessoal, essas são as estratégias cognitivas. O que é isso? Estratégias em relação à maneira que eu penso, que eu enxergo a realidade, que eu enxergo o outro, para conseguir diminuir um pouquinho a sobrecarga. Nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre outras estratégias também. Estratégias comportamentais. Eu vou falar mais um pouquinho sobre a reunião familiar, sobre a importância de estabelecer uma estratégia para compartilhar o cuidado, uma lista de atividades prazerosas. A gente vai falar sobre tudo isso com calma, tá bom? E então, no fim das contas, é você contra você mesmo. Essas distorções cognitivas é como se fosse a gente se sabotando. Então a gente tem que se questionar para conseguir enxergar a realidade de uma outra maneira. Quando a gente muda a maneira que a gente olha para as coisas, a gente percebe que essas coisas acabam mudando também. Então é isso, a mensagem que eu queria passar hoje é de realmente vocês tomarem cuidado com os pensamentos que brotam na mente de vocês, com a maneira que vocês estão enxergando a realidade, com a maneira que vocês estão interpretando o que o outro diz para você e sempre se questionar, porque a nossa mente mente constantemente. Queria agradecer a atenção de vocês, aguardem os próximos vídeos e espero que vocês acompanhem até o fim da série. Muito obrigada!